Olá, boa noite. A edição de hoje é uma prestação de contas do trabalho desenvolvido pela ouvidoria no mandato conduzido por mim, que se encerra agora no final deste ano. Os números que vamos apresentar abrangem o período que vai de julho de 2011 a novembro de 2013. Desde sua criação, a ouvidoria tem sido a interlocutora dos cidadãos e cidadãs com a EBC, gestora do Sistema Público de Comunicação. Ao longo desse tempo, acreditamos ter cumprido a missão fundamental da EBC, contribuir para a formação da consciência crítica das pessoas na perspectiva de que a comunicação é um dos mais importantes direitos humanos. Fizemos isso em nosso trabalho internamente e nos veículos da empresa, em formato de colunas na Agência Brasil, em programa nas rádios e aqui na TV Brasil com o público na TV. Levamos o seu recado às instâncias de decisão da EBC, defendendo e valorizando a sua opinião. Nesta edição, prestamos contas a você, que é a razão de ser do trabalho que realizamos e que tem nos distinguido com sua audiência, com suas críticas, elogios e comentários. O Público na TV, programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. As ouvidorias são instrumentos que viabilizam o acesso dos cidadãos às instâncias de decisão dos diversos órgãos públicos e de muitas empresas privadas. Você conhece os objetivos da ouvidoria da EBC? Buscar a satisfação da necessidade dos cidadãos. Segundo o princípio da eficácia, aí atuando como promotora e agente de mudanças. Em prol de uma gestão pública, democrática, transparente, eficaz, participativa e ética. Representar junto à EBC os interesses e os direitos do cidadão quanto à qualidade da informação e da comunicação produzidas e veiculadas pela empresa. Contribuir para aprimorar a participação e a influência do cidadão na sua dimensão de ouvinte, telespectador e leitor. Sobre o conteúdo editorial jornalístico e a programação dos veículos públicos operados pela EBC. Oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de relevância nacional e internacional a respeito da mídia e do jornalismo. Contribuindo para desenvolver a consciência crítica do cidadão. Contribuir para a construção da cidadania, a consolidação da democracia e a participação na sociedade. Garantindo ao cidadão o direito à informação junto à EBC. Cooperar com os processos educacionais e de formação de cidadão para o exercício da crítica e da cidadania participativa. Manter permanente diálogo com o cidadão por meio do sistema de comunicação da EBC. Informar de forma didática através dos canais de comunicação da ouvidoria. A missão, os objetivos, os parâmetros. Planos editoriais, conteúdos da programação e do jornalismo, visando contribuir para a transparência da comunicação praticada pela EBC. Prover a diretoria executiva e o conselho curador de informações sobre a opinião do público a respeito do conteúdo jornalístico e da programação dos veículos de comunicação operados pela EBC. Exercer a crítica interna da programação produzida ou veiculada pelos canais públicos de comunicação da EBC, com respeito à observância dos princípios e objetivos desses serviços. Os objetivos que você acabou de ver são aplicados ao atendimento que a ouvidoria presta aos cidadãos e pautam a mediação e defesa que fazemos de seus interesses e opiniões. No período compreendido entre julho de 2011 e novembro de 2013, a ouvidoria atendeu a um total de 11.365 demandas. A TV Brasil recebeu o maior número de mensagens, foram 6.246, o que corresponde a 54,95% do total.
As 8 rádios do sistema registraram 2.459 demandas, 21,63% das comunicações. A Agência Brasil recebeu 1.204 mensagens, o que corresponde a 10,59% do total. As manifestações gerais referentes à EBC foram 1.111, 9,77%. O portal da EBC, que é o mais novo veículo do sistema, recebeu 328 demandas, 2,88% do total. A TV Brasil Internacional registrou 17 mensagens, que representam 0,14% das demandas. Todas as mensagens recebidas são registradas e encaminhadas para os responsáveis pela produção de conteúdos, que devem responder à ouvidoria em até 5 dias úteis. No final de cada mês, os principais aspectos apontados pelos usuários do sistema são analisados pela ouvidoria e encaminhados à diretoria da empresa e ao conselho curador através de relatórios. Essas informações servem como parâmetro para avaliar onde a programação precisa melhorar, indicando o caminho da qualidade. No próximo bloco, o diálogo da ouvidoria com o público através dos veículos da EBC. A gente volta já. Observar, criticar, ouvir reclamações, cobrar soluções. Esse é o papel principal da ouvidoria. Uma tarefa nem sempre fácil, mas que contribui para o fortalecimento de uma gestão pública onde o cidadão ocupa um lugar de destaque. O trabalho da ouvidoria, ele é um termômetro para a gente, para nos ajudar no planejamento das nossas ações, a identificar quais são os gargalos, quais são as sugestões dos ouvintes. E não é só a respeito de conteúdo, não. A gente tem recebido também muitas mensagens sobre, por exemplo, o alcance das rádios EBC, a qualidade do sinal. Sai do ar, imagina, lá em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Aí uma pessoa lá liga, alguém que assiste nosso canal, liga para a ouvidoria aqui. Aí a ouvidoria relata isso e passa essa informação para a gente. Aí qual é a nossa posição? Imediatamente sai o técnico, tá certo? Para ir para aquele local, para fazer a manutenção. Então você veja a importância aí da ouvidoria no nosso caso. O trabalho da ouvidoria, para a gente aqui de multimídia, né, ele é fundamental. Na verdade, ele é essencial no nosso dia a dia, que a gente tenha esse retorno do público, para que a gente possa saber, para a gente possa avaliar se o nosso conteúdo está sendo entregue da melhor maneira possível ou não. Então, esse é sempre um retorno muito positivo, eu acho, mesmo nas críticas. Evidentemente, quando os elogios a gente adora, passa para todo mundo, é um reforço no nosso trabalho, é sempre bem-vindo, mais bem-vindo. Mas até as críticas, eu acho que o trabalho da ouvidoria é muito positivo para a gente. A gente se obriga a ler e a responder o que o telespectador está falando, né? Está perguntando, ou questionando, ou pedindo, enfim, são vários tipos de solicitações. Algum documentário que um telespectador ou que vários telespectadores peçam para ser reprisado, no momento que a gente tem um espaço na grade para reprisar, a gente reprisa. Enfim, é nessa linha, né, que a ouvidoria serve para o trabalho da programação da TV Brasil. Uma das obrigações da ouvidoria descrita em lei é a veiculação semanal de programas em cada um dos veículos da EBC, nas rádios, na Agência Brasil e aqui na TV. Os programas da ouvidoria são canal aberto entre quem produz os conteúdos e quem acompanha os veículos da EBC, pelas rádios, pela TV, pela agência e até mesmo pela comunicação instantânea do portal. Os programas representam instrumentos de transparência e participação da sociedade na comunicação pública. A informação sempre é manipulada às vezes. Acaba sendo oculta. Nem sempre a gente deve acreditar na primeira informação. No sistema de rádios públicas, composto por 8 emissoras e uma radioagência, a opinião do público foi valorizada em 132 edições do programa da ouvidoria, o Rádio em Debate, que vai ao ar às sextas-feiras com reapresentação aos sábados. Está no ar
O Rádio em Debate. Um programa produzido pela Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação. Desde 2009, que no Brasil vem se discutindo essa proposta. Vamos saber mais na reportagem de Cariane Costa. Na Agência Brasil, as colunas semanais da ouvidoria trouxeram análises sobre a maneira como a imprensa em geral e a própria agência trataram os assuntos de maior repercussão no Brasil e no mundo. Foram 129 edições, a maioria baseada na participação e na opinião dos leitores. O Público na TV, programa da ouvidoria na TV Brasil, encerra o ano com 110 edições inéditas desde a sua estreia em setembro de 2011. Foram entrevistados especialistas em diversos temas relacionados à mídia. Debates a partir da opinião do público, sempre convidado a pensar a comunicação como um direito humano fundamental. Nos bastidores dos diversos programas, os telespectadores puderam conhecer os profissionais que fazem o sistema público de comunicação. Em apenas 18 minutos semanais, o Público na TV tem se empenhado para contribuir com a formação da consciência crítica das pessoas, que é a missão principal da Empresa Brasil de Comunicação. A promoção do diálogo da prática com a teoria e o serviço de informação ao cidadão. No próximo bloco, a gente volta já. Diz o velho ditado que a teoria na prática é outra coisa. E para fazer as duas instâncias dialogarem, a ouvidoria trouxe o conhecimento da academia para o campo de trabalho da comunicação. A TV pública é uma garantia de discussão plural na sociedade, é uma garantia de ter um debate mais aberto, com diversos pontos de vista, e a ouvidoria é uma garantia de que a própria cidadania pode fazer esse controle e contribuir para esse aperfeiçoamento. O público, de modo geral, ele precisa dialogar com os meios de comunicação, porque esse é um passo fundamental para que haja, de fato, um uso democrático das mídias no país. A ouvidoria da EBC, pode-se dizer que ela está muito mais à disposição do cidadão como um público participante, responsável e corresponsável por uma programação. Daí o sentido de programas como Rádio em Debate e o Público na TV e as ouvidorias, tanto da agência, quanto da TV, quanto de rádio, de serem muito mais uma interface com a participação do cidadão do que simplesmente um serviço de atendimento ao consumidor, um serviço de atendimento ao cidadão, ou um serviço de atendimento ao usuário. Ele não é simplesmente um balcão onde as pessoas depositam uma sugestão ou uma queixa. É uma oportunidade que não existe, né, nas emissoras comerciais, do público participar da própria programação. Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação Pública, a ouvidoria ampliou suas atividades, assumindo a implantação e gerenciamento do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. De maio de 2012, quando o Sistema de Informações ao Cidadão foi instalado no EBC, a novembro deste ano, foram registrados 439 pedidos de esclarecimentos, 274 dirigidos à Diretoria de Administração e Finanças, 55 à Ouvidoria, 17 às rádios, 12 à Diretoria de Negócios e Serviços, 12 à Diretoria de Jornalismo, 11 à Diretoria de Produção, 9 à Superintendência de Comunicação Multimídia, 9 à Presidência e 46 pedidos de informações foram direcionados às demais áreas da Empresa Brasil de Comunicação. A ouvidoria da EBC, ela surge como uma ouvidoria com enorme qualificação se comparada à média. Então ela é um patamar no qual as demais ouvidorias gostariam de alcançar. O patamar ela aqui se encontra, porque dispõe de mandato,
autonomia conferida por um conselho, uma equipe organizada para exame do conteúdo ou dos serviços produzidos pela EBC. Enfim, a ouvidoria da EBC, ela se organizou de tal forma como uma garantia à Lei de Acesso à Informação, que aponta um caminho para todo o conjunto de ouvidorias públicas federais, hoje em torno de 280. Então, uma ouvidoria de comunicação, ela traz em si mesma um grande desafio, que é como promover comunicação entre usuários daqueles serviços e a organização a que se vincula a ouvidoria, como promovê-la de forma clara, efetiva, como promovê-la em benefício e em fortalecimento da ouvidoria. Então, a ouvidoria da EBC ofereceu a todo o conjunto de ouvidorias não só esse desafio, mas um belo exemplo de como superá-lo. Então, ao longo desses anos, a ouvidoria da EBC, ao produzir seminários que contemplassem discussões relevantes para o campo das ouvidorias, ao produzir conhecimento, publicando livros sobre ouvidoria, ao produzir esse próprio programa, divulgando e disseminando ideias sobre ouvidoria, colocando o público para falar, para se expressar, para revelar suas expectativas, a ouvidoria da EBC marca um momento importante nessa história e, com isso, nos ajuda a definir qual é a ouvidoria que não só nós, ouvidores, desejamos, mas, sobretudo, a que o público necessita. A ouvidoria é o seu canal com a empresa Brasil de Comunicação e a mediadora de sua opinião junto aos gestores das rádios públicas, da Agência de Notícias e da TV Brasil. Os programas da ouvidoria, mais do que requisitos legais, pretendem cumprir a função de provocar os cidadãos e cidadãs a pensarem a comunicação como um direito fundamental. Em cada uma das edições, acreditamos estar contribuindo para a formação da consciência crítica do público, não apenas sobre os veículos da EBC, mas da mídia em geral. Ao longo de mais de 100 edições, convidamos a sociedade a assumir o papel principal na cena da comunicação pública. E os índices positivos de audiência nos fizeram acreditar que o convite foi bem aceito. O meu mandato à frente da ouvidoria se encerra aqui. Ao próximo ouvidor, desejamos sucesso nesta nobre missão. E a você, que nos acompanhou neste percurso, os nossos mais calorosos agradecimentos. E que o novo ano seja próspero em cidadania e oportunidades. Uma boa noite e obrigada pela audiência. Fale com a ouvidoria pelo portal da EBC, www.ebc.com.br. Fale conosco.